Olá, bem-vindos ao podcast Ousar Ser. Para quem chega agora, eu sou a Rossana Apoloni, psicoterapeuta somática, formadora e autora. E eu sou o Rui Branco, psicólogo clínico e também no contexto esportivo, sobretudo em populações jovens. Boa, então temos este podcast há mais de 10 anos. O que é que nós falamos aqui, Rui? Sobre esta cena de existir, como tu gostas de dizer, e em cada episódio trazemos um desafio. Exatamente, então vamos ver o que é que sai hoje. Até já. Boa, até já. Olá, Rossana. Olá, Rui. Então, cá Estou tão estamos contente de estar aqui contigo outra vez. Parece uma menina assim, na brincadeira. Sim, vou à feira popular. Está a brincar mais um bocadinho. E Olha, então? Rui, esquecemos Diz. de uma coisa da última vez, que é não dissemos o nosso e-mail, portanto a nossa caixa continua vazia. Então, o nosso e-mail para desabafos, perguntas, propostas de temas é podcast@rossana-apoloni.pt. Pronto, assim Pronto. conseguem enviar e-mails para nós. Mas é assim, no post está sempre o e-mail. Se tiverem dúvidas qual é o Sim. e-mail, está lá sempre escrito. Está lá sempre qualquer coisita, exato. Pronto. É porque também isto não querem era só muito, para pá. justificar Não, porque é que deixa não estar. recebemos e-mail nenhum. As pessoas não querem. Não querem falar, Eles mas querem olha, a gente incomodar. gosta de vir aqui à mesma. Pronto, mas apesar de não termos tido mensagens por e-mail, eu pessoalmente tive mensagens a dizer que as pessoas estavam a demonstrar alegria de estarmos de volta. Mas Ok. pronto, a melhor Isso alegria já é é nossa. bom, isso já é bom. Isso é que é bom. Boa. Então, Rui, hoje és tu que escolhes o tema. Certo. E o tema é. Eu já não me lembro o que é que tinha dito quando falei há breves instantes contigo, mas era Exato. qualquer coisa de quero que me salvem, ajudem-me, que eu não consigo sair do Não, mesmo não, como é sítio. que é tu disseste? Quero sair do mesmo sítio, algo assim do género. Sim, Estou sempre no mesmo sítio. tirem-me daqui, não Tirem-me saio do daqui. mesmo sítio. Tirem-me daqui. Pronto, e a questão é essa que eu tenho também encontrado várias situações na minha vida enquanto Rui e na minha vida enquanto Rui psicólogo, Uhum. que é esta de, às vezes, em termos de processo terapêutico, chegar a pontos em que a pessoa diz, ok, e o que é que eu faço? Pois. E esta espera constante que seja algo exterior, alguém que vá lá e que salve a pessoa. Eu sei que há também este mito do herói e das pessoas serem salvas e aparece o cavaleiro no cavalo que vem com a espada e salva a donzela. E eu acho que nós estamos permanentemente à espera que algo que não sejamos nós nos salve. E é um desafio para a pessoa e para quem está do outro lado, não é? Sem dúvida, porque isso vem reproduzir um pouco a nossa infância, ou seja, nós enquanto crianças, repara uma coisa, eu acho extraordinário, nós somos de todos os animais o que mais tempo leva a ser autónomo. Uhum. Há animais que assim que nascem, pumba, já são autónomos, já andam para aí a andar e a procurar comida e não sei o quê. Nós não, nós somos dependentes de cuidadores durante muitos anos, durante anos. E quando eu digo muitos anos, por acaso não faço ideia quando é que uma criança consegue, em circunstâncias também dramáticas, desenvolver ou ser autónoma, mas até aos 5 anos não temos autonomia, digo eu, não sei. Mas enfim, demoramos tempo. Então, enquanto bebés, de todo, não Então é? imagina, a nossa gestação são 9 meses e 5 anos. Pois, já viste? É impressionante. Porque depois nós temos esta questão enquanto mamíferos que não é só alguém tem que cuidar de nós do ponto de vista da alimentação, não é? Da saúde, da higiene, etc. Mas é também do ponto de vista emocional. Porque nós precisamos de adultos que nos ajudem a regular, a equilibrar o sistema nervoso. Nós sozinhos não conseguimos, não é? Portanto, é uma dependência efetivamente muito grande e que nos coloca nas mãos dos outros durante bastante tempo, não é? Olha, para o bem ou para o mal, é o que nos acontece. Portanto, o que é que na maioria de nós, na maioria dos casos, o que é que acontece? É que nós não conseguimos fazer, pelo menos nesta sociedade, nesta cultura, naquilo que eu conheço, nós não conseguimos fazer um processo plenamente saudável desta separação com os nossos cuidadores, com os adultos de referência, não é? Mas há quem consiga melhor, há quem consiga pior. Portanto, aqueles que menos conseguem fazer essa separação, e aqui as razões podem ser variadíssimas, não é? Até mesmo os cuidadores não empurrarem a pessoa para a vida, mas terem-no ali mais preso.
Quando há mais dificuldades nesse processo, nós, enquanto adultos, mantemos a nossa dimensão emocional muito infantil e perpetuamos esta esperança e necessidade que sejam outros a cuidar de nós. Uhum. Estás a ver? Sim, eu estava a pensar mesmo nessa questão que passa muito pelo cuidador não ter a capacidade de autonomizar Pois, de a certa pessoa maneira. que é cuidada, não é? De certa maneira. E isto acaba por ser. Eu acho que há aqui duas dimensões, que é, por um lado, o cliente ou nós próprios, enfim, a pessoa ainda esperar que haja um cuidador, não é? Um cuidador adulto, e muitas vezes as relações amorosas caem nesse Uhum, paradigma, não é? Que estão à espera que seja o marido, a mulher, o parceiro a cuidar de nós. E por outro lado, também temos o terapeuta que poderá ter essas tendências, eu diria que a maioria de nós tem, não é por acaso que fomos uhum, para terapeutas, e portanto também tem a tendência para ir para um lugar de cuidador. E quando nós, terapeutas, vamos para um lugar de cuidador, isto faz um encaixe perfeito com o cliente que está à espera de ser salvo, não é? Porque o cuidador barra salvador, e depois temos o cliente que vai para o lugar infantil que espera que alguém o salve ou que seja, ou que cuide dele. Portanto, uhum. este match, apesar de parecer muito bom, porque funciona, é muito mau, porque nenhum está a fazer, está numa relação saudável. Estás a ver? E isto é muito delicado também para o terapeuta. Sim, e a questão é, o que eu percebo é muito de que forma é que, claro que nós, os terapeutas, temos um treino que a maior parte dos nossos clientes não têm. Claro, Essa é a grande diferença. claro, claro, Mas é um lugar desconfortável de qualquer das maneiras. claro. Mesmo até para o terapeuta, aquele lugar em que de, de espera, não é? Claro que nós aprendemos e temos treino no fundo para lidar com isso, mas não deixa de ser um ser humano que está ali de olhinhos bugalhados, tipo, e agora? O que é que eu faço? Diz-me, não é? E Sem é um dúvida. bocado esse o desafio que eu sinto também muitas vezes. Eu acho que é muito importante nós termos consciente, eu pelo menos tento ter sempre presente, qual é que deve ser a postura do psicoterapeuta e, obviamente, naquilo em que eu acredito e me identifico, não é? Hum, e um psicoterapeuta, para mim, deve estar num lugar de acompanhar outra pessoa a explorar as suas dinâmicas internas que o aprisionam e também dinâmicas que estão ali em potencial e que não estão a ser desenvolvidas, não é? Portanto, é mesmo um processo de exploração, é um processo de investigação, é um processo de descoberta, sabes? Hum, e nesta perspectiva, não há nada para resolver. Ou Sim, seja, não não há há nada problemas de. para Sim, resolver. é isso. Voltamos um bocadinho àquilo que dizíamos da última vez, não é? Que a psicoterapia não é uma disciplina que resolve problemas, não é? A psicoterapia é uma disciplina, ou sim, uma forma, uma disciplina que implica uma relação humana onde nós estamos ali a fazer um processo de exploração. Portanto, quando alguém pergunta, e isto também me acontece, como é óbvio, não é? E agora como é que eu resolvo isto? Então aí eu tenho que relembrar a pessoa e a mim própria, porque senão eu também posso entrar nessa ansiedade interna que é: "Caraças, agora como é que eu ajudo esta pessoa?", não é? Tenho que nos relembrar aos 2 que, olha, a psicoterapia não resolve problemas, nós estamos aqui para encontrar soluções, não é? E portanto, é muito mais um processo que oferece empatia e compaixão do que propriamente soluções, sugestões, opiniões, conselhos, ou seja, isso de todo, não é nada disso. Agora, o que é que acontece? Nós temos que ter muito cuidado com o chamado processo de transferência e contra-transferência, não é? Que é a base da relação terapêutica. Portanto, qualquer abordagem psicoterapêutica, que já vimos que existem centenas, Uhum. mas todas elas passam pela relação terapêutica. Isto é a base do processo psicoterapêutico, é a relação, é a aliança terapêutica. E portanto, isto significa que eu, enquanto psicoterapeuta, eu não estou vazia da minha história, não é? Eu sou a Rossana, que tem uma história, que tem as feridas, os meus traumas, as minhas feridas, os meus processos, as minhas dinâmicas, os meus desafios, as minhas dificuldades, as minhas facilidades, ou seja, sou toda eu. Claro que quando eu estou num setting terapêutico, eu tento o mais possível
estar com a outra pessoa a partir de um lugar mais de coração, não é? Mais emocional, que conecta com as dificuldades do outro. Mas as dificuldades do outro vão também ativar as minhas e vão ativar processos internos. E daí ser tão importante a chamada dupla presença, que é eu estar presente para o outro e estar também presente para o que vai acontecendo dentro de mim, para que o que acontece dentro de mim, nomeadamente naquilo que são as minhas histórias, não interfira no processo para com o outro. Só que isto é muito bonito de se dizer, mas é muito difícil de aplicar, não é por acaso que Uhum. um curso de psicoterapia são 5 ou mais anos e estamos ali a fazer muito processo pessoal. Porquê? Para que as nossas cenas interfiram o menos possível. Porque Certo. acho que é impossível não interferir. Sim, a Aliás, questão é essa, é ver essa consciência, exato, consciência que elas existem, que não é exato. que, não é como nós já estivemos os dois num workshop em que havia uma pessoa que estava resolvida. Exato. Há pessoas assim de volta e meia estão resolvidas e iluminadas. Eh, mas é isso, Não é o é nosso caso, de todo. de todo. A questão é esta tomada de consciência de há aqui coisas que podem surgir dentro desta e estar atento a. Por isso é que tu dizes essa questão do duplo observador passa muito por isso, é estas questões existem também dentro de cada um de nós, em diferentes níveis que se expressam de determinada forma, mas passa muito também por isto, por de haver essa consciência, o tal observar-me perante aquilo que estou a receber, como é que eu estou a receber aquilo que me está a ser transmitido, que coisas é que, feridas, como tu referes, que feridas minhas é que podem estar ou não a ser ativadas, e tudo isto é um processo de, no fundo, não me deixar enliar com a história da outra pessoa, que não é a minha, de facto. Exatamente, mas repito, é extremamente difícil, sobretudo quando estamos mais fragilizados por alguma razão. Uma noite mal dormida, uma discussão familiar, um stress, uma conta para pagar e não sabemos como é que vamos arranjar o dinheiro. Ou seja, a vida a acontecer, Sim, a correria de um lado para o outro, chegar, ok, em cima da filhos, hora. os pais, o que for, a vida a Uhum. acontecer, tudo tem um impacto no nosso sistema nervoso e, portanto, nós quando vamos para a consulta também vamos com as nossas, o nosso sistema nervoso tal como ele está. Por isso é que o autocuidado, sobretudo para um terapeuta, seja ele de que género for, é super importante porque nós estamos ali para cuidar de outra pessoa e termos esta capacidade de ter um sistema nervoso o mais regulado possível para podermos oferecer presença de qualidade para o outro, não é? Porque se estamos desorganizados internamente, vamos nos esbardalhar ao comprido. Pronto. Sim, e mesmo essa questão, às vezes os clientes, no fim do dia eu preciso mesmo, epá, não é, olha, ali entre uma coisa e outra a gente faz ali, passa ali um remédiozinho rápido, as coisas não funcionam dessa forma. Não, E às sim. vezes há essa tentação de, mas isto é uma coisa que se resolve depressa ou não sei o quê. Não, o setting terapêutico tem um conjunto de condições porque precisa deste conjunto de condições, não é porque Com certeza. isto não é mania dos psicólogos e dos psicoterapeutas de não, só quando eu tenho as condições reunidas, do género, pessoas que dizem, eu consigo chegar ainda a tempo do fim da sessão, já não vamos fazer a sessão, não é naqueles 15 ou Chegar 20 a tempo minutos, do fim da sessão é muito bom. mas já me aconteceram situações dessas de, eu estou atrasado, mas eu ainda consigo, não, não vai acontecer. Não é em 15 ou 20 minutos que as coisas são trazidas, é o mesmo dizer: olha, tens 5 minutos para montar e desmontar um rádio. Sim, eu acredito que isso sejam também processos de fuga, não é? Porque lá está, é isso, é por exemplo, opá, tantas coisas, é fazer uma sessão online no telemóvel, a caminhar pela casa, é fazer uma sessão no trânsito por telefone, porque entretanto, olha, não cheguei a tempo, é fazer com malta a passar, ou seja, sabes, há coisas onde eu própria também já cedi porque também já era uma relação de confiança enfim, que me permitiu dizer: "Ok", por exemplo, fazer uma sessão por telefone é uma coisa, pá, por amor de Deus, é uma vez sem exceção e é mesmo porque estás preso no trânsito e não queres perder a sessão. Mas isto não é, percebes? Ou seja, são coisas muito complexas e respeito perfeitamente, e eu própria se calhar com outras pessoas também o faria, que é, não há sessão, ou tipo chegas a horas ou se atrasas 10, 15 minutos, não há sessão. Bom, isto agora depende de facto de cada Certo, terapeuta e da mas a questão relação. é, não é má vontade, que às vezes, às vezes não é esta questão de,
Então, mas por que não? É melhor 15 Pois, minutos do que nada, não eu é? acho Que é que a há falta, lógica. às vezes há falta de consciência do que é uma sessão terapêutica, não é? Opa, e eu teria situações N para contar que até me até tenho vergonha de dizer aqui em público que se calhar alguém ouve-nos ruir isto. Isto pode dar bronca. Mas é isso, acho que às vezes é falta de noção e também nos cabe a nós explicar, como tu Uhum, fizeste, provavelmente, não uhum, é? Que é sim. explica, pá, isso não estás sequer a investir bem os teus recursos financeiros e de tempo e tudo mais, não é? Para essa sessão. Mas voltando só um bocadinho atrás, que eu acho que era importante também referir isto da questão da transferência contra transferência, que é há imensas coisas que nos podem ativar, mesmo muitas, desde um pormenor, como pode ser esse do chegar atrasado, até questões bem mais complexas de, por exemplo, sei lá, uma cliente minha contar-me o que é que o marido lhe fez. Pá, vem-me um instinto de proteção brutal, estás a Uhum. ver? E é muito difícil eu ficar só pela exploração do que é que isto a faz sentir e de que dinâmicas internas é que a ativam e o que é que isto está a falar sobre ela, que é o que é suposto em terapia, mas há momentos em que eu própria me vejo a resvalar, tipo, pá, isso não é suposto acontecer, estás a ver? Mas isto já é uma contratransferência, ou seja, isto já sou eu a transferir a minha história, o meu conteúdo, a minha visão, as minhas crenças, a minha forma de estar, aquilo que eu acredito que é saudável e não saudável enquanto Rossana, não terapeuta, para a ação. Estás a ver? E isto pode ser muito contraproducente, porque mesmo a questão dos atrasos, por exemplo, indo para uma coisa mais simples, hum, eu estou a falar em pessoas, não estou a falar em Uhum. terapeutas. Há pessoas a quem isto não incomoda absolutamente nada, há outras que ficam desvairadas. Estás a ver? Então, se o cliente chega atrasado e tu porque a ti, pessoalmente, Rui Branco, te ativa pela tua história pessoal, que os atrasos remetem-te para esta pessoa não me está a respeitar, não me está a valorizar, não está a reconhecer, não está. Se te levam para esses lugares, quando o cliente chega, epá, tu já estás com umas trombas que o gajo só não foge porque pagou a sessão, se calhar. Estás a ver? E isto precisamos ter muito Vá, cuidado. diz lá o que é que queres. Parece que não, mas pá, as bujardas saem. A questão é que às vezes pode até não ser isso que tu dizes, mas o tom às vezes pode ser esse, não é? A questão Claro. é, há uma energia que se calhar por vezes pode acontecer, essa de, sim, diz lá o que é que foi agora, não é? Sim, é Não é isto que tu postura. dizes, mas a energia é essa, não A é? energia é essa, a energia passa. E há situações que me têm chegado, curiosamente, depois do nosso episódio anterior, que eu não as conheço em primeira mão, portanto vou colocá-las aqui só como tema, porque vem na sequência disto que estamos a falar agora, que é quando o cliente pede uma abordagem que não é a abordagem do terapeuta. Por Hum, exemplo, quando o cliente pede técnicas, estratégias para lidar com, por exemplo, a ansiedade ou dificuldades, não é? Que é uma abordagem em que a abordagem cognitiva ou comportamental pode dar respostas mais concretas, não é? E não é o meu caso, por exemplo, não é? O terapeuta somático não dá técnicas. Quer dizer, quanto muito, existem técnicas somáticas, não é? Respiração, uma série de outras técnicas que ajudam o sistema nervoso em geral. uhum. Mas isso não é psicoterapia, não é? Isso são Sim, sim. técnicas usadas que a pessoa pode usar em casa. Mas, ou seja, quando há um desencontro entre a abordagem que a pessoa gostaria de ter e Uhum. aquilo que encontra, porque o oposto também é verdade. Eu, por exemplo, hoje em dia, quando eu vou fazer uma sessão com um terapeuta e o terapeuta me começa a dar respostas, epá, para mim é tipo, eu quero me ir embora daqui. Eu não vim aqui, eu não sou estúpida. Isto é o que me vem a mim, é? É o que me, atenção, Não, sou estúpida. é o que me vem a mim. Eu não Estúpida preciso de és soluções. tu. Estúpida Não, és tu, estás aí com essas poças, pá. tipo, eu não preciso de soluções. Raspa-te ao gás, pá. O Eu digo-te a ti quais são as soluções. que é que tu queres, pá? Sabes que Eu isso não não. se faz assim, pá. Que horror. Estudasses, pá. Que horror. Não, Meu Deus. mas ainda outro dia houve alguém que partilhou comigo que foi precisamente a uma sessão com,
sei se era psicólogo, acho que era psicólogo, Uhum. em que a pessoa me disse, eu dei-me ao trabalho de cronometrar aquilo que eu consegui dizer Ah, pá, pois. e foram 12 minutos. Que horror. Ou seja, o É que há qualquer coisa terapeuta, que não está. psicólogo ou o que for, Sim, sim. esteve a falar a sessão toda. É assim, eu sei que existe a componente de psicoeducação e é um trabalho que se Sim, faz e sim, faz sim. sem muito. Eu também uso bastante a questão da Sim, sim. psicoeducação e que passa um bocadinho por nós também falarmos. Claro. Agora, e eu também já tive essa experiência uma vez que fui atendido por um psicólogo que a sessão foi sobre ele. Pois, Foi sobre ele. Eu cheguei pois. lá e expus um assunto. A partir desse momento, é o que ele se diz. Ele pegou na história e correu com ela. Passou o resto da sessão a falar. Pois. E eu saí de lá a pensar: pois, não volto cá. Pois, percebes? Se calhar haverá outros clientes que provavelmente até gostariam Gostam de ouvir desse, histórias. ou dessa atitude mais. Pá, não sei, não, olha, nem sei. Não sabes o Fiquei que has de aqui, dizer, é isso, é fiquei aqui sem traumático. É palavras. traumático. Como é que, como é que eu sou politicamente correta sem. Porque isto dava-me para abordar à maluca, não é? Este tipo Mas, de. mas, mas a questão é assim: se calhar todos nós temos estes momentos E em que já temos. fomos, em que dominámos, se calhar, mais a ação do que aquilo que seria o expectável. Acontece a toda a gente. A questão é de que forma é que isto é recorrente ou não. Sem dúvida, e por isso é que é importante, é que a relação terapêutica é mesmo uma relação muito delicada, é mesmo muito delicada porque vem reproduzir automaticamente dinâmicas da nossa infância, em que nós, enquanto clientes, estamos numa posição de vulnerabilidade e de fragilidade brutal. E o terapeuta, seja ele psicoterapeuta, psicólogo, nas diferentes ramificações que andam por aí, tem que ter consciência que está numa posição, apesar de serem dois adultos, estamos sempre a falar de adultos, ou seja, não terapia com crianças, portanto, apesar de serem dois adultos que estão num setting terapêutico, o cliente está numa posição de vulnerabilidade que o terapeuta tem que saber cuidar, tem que ter essa noção. Que é, eu não estou a lidar com o meu vizinho do lado a discutir um problema de infiltração, lá está, Yeah. não é? Eu estou com uma pessoa à minha frente que está a precisar de ajuda e que confiou em mim o suficiente, mesmo que ainda não me conheça, mas para se expor e para. É um grito de ajuda. E nós sabemos que, relativamente à nossa psique, levamos muito mais tempo a pedir ajuda do que se partíssemos um pé ou tivermos uma úlcera no estômago ou um dente infectado, não é? Portanto, para a pessoa ter tido a coragem, ter chegado ao ponto de pedir ajuda, eu acho que o terapeuta precisa mesmo ter consciência da importância desse pedido de ajuda e saber cuidar disso com muita sensibilidade, com muita atenção, com muito carinho, mesmo quando se apercebe que se calhar não é o terapeuta ideal para aquele cliente, porque pode não ser. Uhum. Não é? Nós não somos, tal como nas nossas relações humanas, nós não fazemos matches com toda a gente, nem em termos de amizade, muito menos em termos amorosos. Portanto, hum, é de responsabilidade do terapeuta também perceber onde é que estão os limites da relação e saber partilhar da melhor forma possível, que eu acho que é difícil, e eu, pelo menos quando estou nesse lugar, para mim é um aperto interno brutal, porque eu tenho sempre receio, pela minha história, lá está, que a pessoa se sinta rejeitada ou abandonada, Uhum. mas pá, eu não consigo controlar o impacto que eu tenho no outro, eu consigo é controlar a forma como eu comunico com o outro, não é? A partir de um lugar, quer dizer, eu não posso dizer a um cliente, olha, tu estás a oferecer muita resistência ao processo, eu acho que é melhor sair da terapia comigo. Eu tenho pessoas que já me partilharam isto. Pá, isto não pode acontecer. Sim. Isto é grave acontecer. Tu estás a culpar o cliente do processo não estar a evoluir. Até porque o processo não evolui porque somos uma relação, como em qualquer relação amorosa, de amizade, de trabalho, as relações ficam presas e não evoluem porque há algo na dinâmica das duas pessoas
que não faz match, não encaixa, ou deixou de encaixar. Portanto, a questão é, ok, o cliente pode até estar a oferecer resistências porque o sistema nervoso é muito sábio e oferece as resistências no momento certo. Mas a verdade é que o terapeuta também não está a saber lidar com isso. E não há nada de mal, faz parte. Agora, é da responsabilidade do terapeuta cuidar disso e tentar, se calhar, reencaminhar a pessoa para outro terapeuta, mas sem o fazer sentir culpado, ou o menos possível. Lá está, não sabemos o que é que vai passar no outro, não é? Mas quer dizer, e isto eu vejo a acontecer, pá, às vezes Sim, contam-me coisas, pá, não estive lá em primeira pessoa, nunca posso dizer, não, sim, isto sim, aconteceu claro. porque eu estive lá a ouvir, Sim, também, lá está. Aquilo que eu mas relatei são, ou seja, as pessoas contaram-me estas situações. Houve uma que eu vivi, que foi pessoalmente, que eu estava a dizer. sim, Mas sim, essa questão de como é que esse processo é feito é muito complicado, é muito melindroso, essa situação, porque uh, já tive uma situação relatada em que a pessoa foi para um lugar, tu disseste, de facto a pessoa, tu não sabes o impacto que vai ter no outro, e a pessoa foi para um... Eu estou tão estragada pois, que nem o terapeuta sabe o que fazer comigo. exato. Ou nem o terapeuta me quer, quer dizer, eu sou tão uma porcaria que nem o terapeuta me quer. É que reativa logo as feridas de criança. É impressionante, Por isso impressionante. não é daquelas coisas, não, isso toma 2 Benurons, de 12 em 12 horas, não sei, isso não há uma receita, Não, e é uma eu coisa agora, muito sensível. sem dúvida, agora também me estou a lembrar de uma cliente que tive em que ela me dizia: Olha, eu, eu acho que tenho aqui cenas para resolver e para olhar e não sei o quê. Não, não. Fui a uma psicóloga anterior e a psicóloga disse-me logo na primeira sessão: Olha, o que tu tens que fazer, tu estás bem, és uma pessoa muito estruturada, muito funcional, a tua única coisa é separar-te do teu marido. Pronto. Porque essa relação não é saudável. Portanto, se tu te separares do teu marido, está tudo bem. Epá, isto. Pronto. E ela vem com esta bomba, não é? Ó Rui, nós tivemos um E tu processo. perguntaste, e já te separaste? É que se não te separaste, eu também não me adianta pegar nisso. É assim, efetivamente, eu não sei se isto, acredito que isto também te aconteça, não é? Que é quando as pessoas começam a partilhar as suas histórias, nós começamos a fazer também as nossas interpretações e as nossas histórias e tudo mais. Que é importante não colocarmos no cliente. É tipo, pá, aquilo que vai na minha cabeça é só mesmo na minha cabeça, e o que vai na minha cabeça é fruto da Rossana enquanto pessoa, não é? Portanto, eu faço uma interpretação da história e começo assim a ter também as minhas intuições, e se calhar outro terapeuta faria outra interpretação completamente diferente. Por isso é que a psicoterapia não é estar a dar sugestões e conselhos, porque eu estou a dar sugestões e conselhos baseado na minha história e na minha pessoa, não é? Portanto, a psicoterapia, ela está um processo de exploração, de investigação e de acompanhamento das dinâmicas do outro. Então, ao fim de 2 ou 3 anos, eu fui da opinião da psicóloga anterior, mas eu não partilhei esta opinião com ela, porque eu tive sempre a desviar o foco para as cenas dela, até houve meses que nem falávamos do marido, porque lá está, fomos investigar os traumas dela, a relação com a mãe, com o pai, enfim, uma série de coisas. Ao fim de 2 ou 3 anos, agora não me recordo, mas pronto, isto também para relembrar que a psicoterapia são trabalhos, são Uhum. processos longos para aquilo que a pessoa provavelmente gostaria, não é? Numa vida, 3 anos é nada, mas pronto. Ao fim desse tempo, ela efetivamente separou-se. Mas ela separou-se porque lhe veio de dentro a resposta. Porque a resposta foi tão claramente sentida por ela após um processo interno comigo, ela até era uma cliente bastante regular, que não houve sombra para dúvidas. E não foi só a separação, ela transformou-se como pessoa. E, portanto, aquele marido, efetivamente, deixou mesmo de fazer sentido na vida dela. Portanto, mas se ela tem obedecido à sugestão do psicólogo anterior, Tinha poupado 3 anos. tinha poupado muito também, tinha poupado tempo e dinheiro, mas em termos de crescimento e de evolução, o Não tinha que é que poupado, tinha porque a minha acontecido? experiência também pessoal e profissional, as coisas precisam de ser olhadas e vir de dentro. Caso contrário, ela iria encontrar-se com outros maridos na vida dela Sem dúvida.
em que as questões estariam lá, em que provavelmente o processo iria continuar, ou seja, saltava de um marido Para para o outra outro. relação, Sim, sim. casando ou não casando, em que esse processo interno não estando feito, as coisas iam surgir de novo e ela ia estar a reviver uma história que já tinha vivido. Repete sempre o padrão, não é? Compulsão à repetição, já o nosso querido Freud trazia isso. Portanto, podemos mudar de maridos, mudar de trabalhos, mudar de país e vêm sempre as mesmas situações. Portanto, não há evolução absolutamente nenhuma, não é? Com a agravante que muitas vezes vêm arrependimentos, vem culpa, vem. Ai, não devia ter feito, de ressentimentos, estás a ver? E portanto, de que é que adianta? Não é? Agora dar uma resposta destas, porque a pessoa, o profissional, não sabe o que fazer com aquele cliente e dizer: Olha, bastava separar-te e tens o caso resolvido. Opa, não, é estares a colocar no cliente, não é? O problema, que é pá, separa-te e pronto, e a solução fica e está solucionado. Agora eu estava aqui a pensar no fundo o paralelismo que seria, imagina, eu fazer as coisas por ti ou esperar que tu aprendas a fazer as coisas. Sim, Que é muito isto que é, ok, eu até te posso dar a comida à boca, é mas verdade. é importante que tu saibas comer sozinha. Eu tinha uma professora de história, quando era miúda, andava no secundário, que dizia muito isso. Dizia, era a história do peixe, não é? Eu posso pescar e dar-te o peixe ou posso te ensinar a pescar, uma Sim, coisa sim, assim de sim, sim. género, não é? E é isso, na verdade é isso. Não há nada de mais extraordinário do que nós conseguirmos, sabes, descobrir o que é que faz sentido para nós, o que é que vai ao encontro da nossa natureza, dos nossos potenciais, o que é que mais cuida das nossas feridas. Nunca vai ser outra pessoa a dar-nos a resposta. Nunca. Não, Tu a até outra podes. vai nos dar respostas, mas que não são a nossa Pois resposta. não. E até podem vir a ser, mas se o processo não for também interior, a tua Hum. resposta vai-me cair em saco roto. É, Completamente. sim, é isso, já sei. Nha, 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 é Completamente, conversa. completamente. Portanto, eu às vezes tenho clientes, para voltar aqui ao teu caso inicial, às vezes tenho clientes que é tão engraçado, que falam, partilham alguma coisa e depois dizem assim: pronto, e depois eu pergunto-me, e como é que eu faço? E já te ouço a dizer, aqui não encontramos as respostas do como, mas ou seja, porque é isso, não é? Portanto, cada vez, Rui, que um cliente nos chega e nos pede respostas, isto é um mega alerta para mim, e eu às vezes também queria respostas enquanto cliente, como é óbvio, é um mega alerta só para me dizer que esta pessoa, neste momento, está num lugar infantil. Então, como é que eu me posso relacionar com ela sabendo que ela está num lugar infantil? Portanto, eu não a posso tratar como uma Começas a adulta. falar assim, Não, é. não, não. Embora Tem quando a pessoa. dói-dói, tem dói-dói. Não, mas, hum, mas às vezes, quando a pessoa entra em estados internos e a psicoterapia somática pode levar aí, não é? A estados internos com uma conexão muito grande com a sua criança, há um setting e uma linguagem que muda. Não é infantilizar a pessoa, não é isso, não é? Mas é ter um registro um bocadinho diferente, porque a pessoa está noutro estado, não é? Sim, ainda outro dia havia uma que a maior parte dos problemas entre pessoas se calhar não chegava a acontecer se nós tivéssemos todos a noção, quando às vezes estamos a falar para pessoas de 8 anos. Ou seja, pessoas que são adultos, mas que no fundo nos estamos a relacionar com uma pessoa que naquele momento tem 8 anos. E Exatamente, perceber qual é que é a capacidade de uma pessoa de 8 anos de entender aquilo que está a ser aqui discutido. Qual é que é a capacidade que esta pessoa de 8 anos tem de gerir as emoções que está a sentir neste momento. exatamente. Mas repara, e eu quando digo uma criança não é de todo para menosprezar, antes pelo Não, 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 contrário. não, não, É não. um estado emocional mais infantil que também vem na sequência, quem sabe, de uma maior segurança e de sentir-se suficientemente seguro com o terapeuta para se vulnerabilizar daquela maneira, não é? Portanto, eu não o posso também tratar como se fosse uma pessoa com uma maturidade emocional de um adulto, porque não é, não está, naquele momento não está, não E é? não vai ser capaz de lidar com as coisas da forma que um adulto, ou seja, com a Claro. presença de um adulto, seria. Exatamente. Então, quando eu acho que esse é uma excelente técnica, não é? Que é imaginar que temos mesmo uma criança à nossa frente,
não é? E uma criança que está a pedir ajuda. E uma criança que diz algo do tipo como tu dizias inicialmente, não é? Que é, olha, estou presa, não sei o que é que é de fazer, diz-me tu o que é que eu hei de fazer, não é? Então, se nós formos enfim, eu não sou mãe, mas tenho assim algumas noções de parentalidade, não é? Portanto, se nós formos a uma relação de parentalidade, o que é que uma mãe ou um pai diria a uma criança que diz: olha, não sei o que é que hei de fazer, diz-me tu. Estás a ver? Um pai que diz: olha, vai por aquela estrada, está a dirigir, a direcionar e não lhe está a dar muitas opções, não é? Diz: olha, Uhum. vai por aquela estrada é que é boa, que eu é que sei, vai por ali. É uma possibilidade, efetivamente. Há muitos pais que fazem isso e está tudo bem. No entanto, na minha idealização e na minha visão e também de mim enquanto criança, o que eu gostaria que um pai ou uma mãe me dissessem, estando eu naquele lugar, é: olha, primeiro observa as estradas todas, que os caminhos todos que tu tens. Então vê, observa, não sei. Ou seja, darem-me a capacidade de escolha e Hum. mostrarem-me que há várias coisas, estás a ver? E podermos explorar. Olha, hoje vamos explorar uma, amanhã vamos explorar outra, com uma condição sine qua non, que é: eu vou estar contigo sempre durante a exploração de qualquer caminho que tu escolhas. Não te vou largar sozinha, tipo, olha, vai por aqui. Estás a ver? Então, eu muitas vezes imagino que é, ok, se eu fosse mãe, se eu tiver, não no sentido de dizer, não é, mãe neste sentido parental mais consciente, que é o Uhum. que é educar uma criança para ela ser autónoma, livre, com estrutura, para poder fazer escolhas na vida sem medo. Estás a ver? E então eu recorro a essa minha imaginação para, ok, então eu com esta pessoa que me está a dizer o que é que eu faço? Pá, vamos explorar o que é melhor para ti. Esta é a minha resposta. Eu estou aqui para explorar contigo o que é melhor para ti. E Então tu vamos tens a ver. capacidade de o que é que te apetece? Exatamente, e depois empoderar a pessoa, a criança ou o adulto que existe nela, não é? Porque na verdade as crianças só precisam que um adulto lhes diga: vai, vai, que eu estou aqui. Uhum. Estás a ver? A- E é a mesma coisa com o cliente, que é: pá, explora e eu estou aqui contigo, embora às duas, ou embora aos dois. Atira-te. Estás a ver? Então, eu olho para a relação terapêutica muito nisto e, portanto, quando os clientes me perguntam, pá, e às vezes também me acontece, eu própria estar presa no processo com o cliente. E quando isto acontece é porque alguma coisa em mim também ficou presa ali. Alguma coisa em mim ficou presa ali, não é? E é bom manifestar, partilhar isso com a pessoa, que é: olha, eu também estou presa, também ando aqui, já estou a cair eu própria nas soluções, pá, isto não é para estarmos em soluções, isto é tramado, porque eu sou muito de soluções, eu venho, há quem me tivesse dito que eu era uma coach nata, tipo, problema, solução, bora lá, simplifica a vida, vamos para a frente, bora. Pá, e a terapia não é nada disto, não é? Portanto, É. eu tive que aprender, e ainda hoje aprendo muito para não ir para esse lugar, que é tão fácil para mim. Fogo, é mesmo, tipo, é a minha praia. Uhum. Problemas, Olha, soluções. estamos a chegar aqui ao fim do nosso tempo. Estamos. Olha, cenas já a acontecer, já houve o Inside Out, já houve a Já amostra, não houve, sei pá, se. brutal. Olha, houve a sessão experimental que foi muito, muito fixe, muito gira, um grupinho espetacular. Vou fazer outra em setembro, ainda não tenho data, porque o Pois projeto é, que depois eu até te arranca em mandei outubro. pessoas que eu conheço que queriam experimentar, mas não conseguiam naquele Então dia. pronto, olha, espero que consigam em setembro. Uhum. Foi muito giro, muito bom. E depois é isso, estar presencial e com este misto de alegria, com irmos a lugares também difíceis sem darmos muito por isso, é uma coisa que me agrada mesmo muito. Foi muito, muito simpático. Então, dia 16 de. Estamos em que mês? Junho. Dia 16. Pá, isto. 2025. Exato. Dia 16 de junho vou fazer um webinar sobre as dinâmicas das feridas emocionais e depois em julho outro sobre o sistema nervoso e depois em setembro outro sobre liderança e força e não sei o quê. Enfim, olha, é uma questão de verem o programa Uhum. que anda por aí e É, pronto. é andarem atrás de ti nas redes sociais e E é, pá, tu vais partilhando. newsletters e coisas e o Instagrams e essas coisas, acho que sim, pronto, é isso. Sim, Um senhora, dia és então, tu, Rui, a lançar-te aí em cenas, não um sabe? dia destes, um dia destes. Um dia destes. Tu já sabes, tu basta dar-me ideias que eu digo-te logo. Bora, fazemos assim, 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 já está.
Não, é que eu estou num lugar, não sei o quê. Pois. Estás a ver se atinge a iluminação. Eu percebo, eu percebo, eu É percebo, isso. eu Sim, percebo. senhor. Então Boa. vá. Então vá. Beijinhos. Até à Beijinhos, próxima. Tchau, beijinhos. tchau.